um advogado extremamente conceituado, transformou, na verdade, num excelente empreendedor. Ele fez da atividade dele de profissional liberal um empreendimento de fato, com todas a organização, a gestão de uma empresa, e ninguém melhor do que ele para poder trazer isso para a gente e ilustrar o nosso bate-papo. Dr. Rubens, muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer aqui estar com você e conversando e trocando ideias, porque eu admiro muito a maneira como você faz a gestão e o seu pensamento empresarial em torno da sua profissão, que é o direito, e, logicamente, voltado para negócios, voltado para os problemas empresariais na sua área. E eu queria que você contasse a sua história, a sua origem, né, desde o início, e hoje, né, como é que está a RGL. Muito obrigado, Carlos, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Você que é uma pessoa que eu admiro muito, seja como amigo, seja como profissional, e agradeço o apoio e o amparo que você tem dado para a RGL Advogados, seja validando os nossos insights, né, nossas ideias, seja trazendo ferramentas externas para enriquecer o nosso negócio. A gente vai falar de empreendedorismo e acho que toda empresa passa por essa transição, né, de profissionalizar a gestão, de pensar em ferramentas, de otimizar processos, e o nosso tempo dedicado a isso é muito alto. Quando você traz uma pessoa com experiência, com expertise, você otimiza muito o seu resultado. Então, queria fazer esse destaque inicial e agradecer pela oportunidade de contar um pouco da nossa história também, minha história pessoal e a história do escritório, que em algum momento se confunde, mas que começou há muito tempo atrás. Eu, com 17 anos, sempre tive essa inquietação de querer construir algo, de inovar, de ter ideias, de ter criatividade. Então, esses comportamentos que precedem o empreendedorismo, eles são motores para que você possa dar os primeiros passos, né? E eu, naquele momento, tinha a visão de enxergar o direito como uma ferramenta para alcançar esses objetivos. O direito que eu sempre gostei, a parte de leitura, de crítica, né? E você fazer uma crítica com base, né? Você ter uma noção dos efeitos de cada decisão. O direito é uma ferramenta muito importante nesse sentido, e também pessoas que eu admirava, que eu admiro, que seguiam nessa carreira, no segmento da advocacia, seja no judiciário, seja na advocacia propriamente dita. E então eu iniciei a minha vida acadêmica no direito, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma transição muito equilibrada, mas com o comportamento empreendedor já desde o início. Eu, desde o primeiro dia de graduação, eu já iniciei num estágio, né? E a gente, ali inicialmente, comecei no Poder Judiciário, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma grande escola. Passei ali um ano, e depois a Justiça Federal veio para Osasco, né? Não tinha Justiça Federal em Osasco, e aí, como era uma região perto aqui de onde a gente estava, a própria desembargadora, né, que era o gabinete dela que eu trabalhava, ela me perguntou se eu gostaria de ter uma experiência na primeira instância, porque o tribunal é a segunda instância, né, onde os recursos vão. Então você já pega o processo todo completo. Na primeira instância, você tem ali o contato mais direto com as partes, com os advogados,
tem a fase de instrução, né, que são produzidas as provas. Então, eu achei muito interessante essa oportunidade. E essa oportunidade que veio através do comportamento, né? Imagino que se eu fosse um Claro. estagiário ruim, ela não ia me dar essa Com oportunidade. certeza, com certeza. Então, Ela conseguiu perceber em você exato. algo diferente. Acho que a primeira lição que eu destaco É, é esses comportamentos, acho que prévios, né, antecessores do empreendedorismo, que é a organização, a criatividade, a disciplina. Tudo isso as pessoas observam, né, uhum, e são essenciais no dia a dia de quem vai perfeito. construir um negócio. E aí, ficando ali, tive uma escola maravilhosa também, e eu falei, eu preciso dar um passo adiante, me arriscar um pouco mais. Já estava indo para o terceiro ano da faculdade de Direito, e eu falei, eu preciso conhecer o setor privado. E aí, me inscrevi no processo seletivo do Banco Bradesco Olha só. e fui aprovado. E aí, com muita dor no coração, eu falei, ó, eu preciso seguir esse caminho para que eu possa ter essa base. E eu acho muito importante isso para, às vezes eu dou dica para estudantes de direito. A sua graduação é o momento em que você tem que Tomar tomar decisões. decisões de e errar Isso, eventualmente, corrigir, aprender, exatamente. porque depois que você é graduado, você pega a carteira da OAB, não dá para você ficar mais brincando, aí você constitui família, você tem filho, Exato. não dá para você, eu vou abrir mão de tudo isso Testar, aqui. né? Ficar testando. Exatamente. E aí eu falei, vou mergulhar no banco. Entrei no banco, no departamento da ouvidoria. Então lá a gente lidava com. Era gestão de conflito, basicamente. Porque Uhum. a ouvidoria era a segunda instância de reclamações do banco e a gente lidava com esse ambiente conflituoso. E eu sempre me fiquei inquieto. O banco com milhares de colaboradores, eu ficava pensando assim, como que isso aqui tudo roda? Como que isso aqui tudo funciona? Né? Uhum. E aí foi o primeiro contato que eu tive com processos. Então, para aquilo tudo funcionar, existe uma hierarquia e existem os processos desenhados sobre absolutamente tudo. Tudo que você vai fazer, você tem ali um sistema que você acessa e você olha, ó, o procedimento é esse, o procedimento é esse. O procedimento não funciona, tá ruim? Faça uma reunião, melhora-se o procedimento e aplica o procedimento. Perfeito. E aí, uma segunda lição que eu destaco, né, eu vejo que depois fui empreender lá na frente, muitas vezes o empreendedor ele tem esse perfil de fazer acontecer. Né? Uhum. Ele está atendendo o cliente, produzindo, entregando, falando com o Isso. fornecedor, e ele às vezes deixa de enxergar valor no processo. Então eu saco desde o início da fundação do escritório, a gente já usou o PDCA, já usou tinha como cultura da empresa a gestão por processos. Porque se você não desenvolve isso desde o início, você vai falar melhor do que eu, você acaba entra naquela tentativa e erro, tentativa e erro, Exatamente. tentativa e erro, e o negócio vai crescendo. Uhum. O procedimento ideal está na sua mente, aí você contrata um advogado ou um funcionário, ele vai fazer de outro jeito, e aí Isso. você na pressa você fala assim, não, só resolve, só resolve, só resolve, Isso. e aí cada um vai resolvendo de um jeito e a coisa vai se perdendo, e Uhum. o mais importante é que você perde a cultura de processo. Depois, para você implantar na cabeça de todo mundo que você tem um procedimento, que você tem que afiar o machado antes de cortar a árvore, é difícil. Então ali no banco eu tive Essa escola, na essa verdade, né? escola. Eles já tinham a ISO 9001 naquela Uhum. época. Só que a instituição financeira, assim como o poder judiciário, eles são uma bolha, né? Um universo totalmente diferente. As coisas acontecem num time diferente. E eu, com a minha inquietação, E provavelmente você via limitações ali no seu espaço sem dúvida, e você era limitado, com certeza, né? Porque uma empresa com grande, né? Com processos, porque tem que ter processos. Você como colaborador, com certeza você se sentiu que em algum momento você vai ficar limitado. Você não vai sair dali. exatamente. Então, como
o espírito empreendedor nos chama, né? Ele assim, causa essa inquietude, não é isso? Exatamente. Eu olhava para as pessoas ali, anos no mesmo cargo, Isso. e você, Pensando na aposentadoria, né? esse tipo de instituição foi maravilhoso, foi uma Aham, grande escola, mas às vezes ele enterra o empreendedor. isso, Aquele empreendedor que não tem coragem de, ou não isso. pode, de sair dali, porque Uhum, você tem ali um amparo maravilhoso, né? Você tem lá claro. uma série de benefícios que Você são, tem o seu ganho ali garantido, exato, né? benefícios mais diversos. Isso, uma segurança. Exato. Agora, Rubens, eu acho que é importante a gente pontuar, né? Que quando a gente fala de empreendedor, do espírito empreendedor, isso não quer dizer que quem não tenha esse espírito, ou quem gosta, ou quem transita bem, né, em ambientes corporativos, que privilegia a segurança, não quer dizer que ele é inferior ou ele é menos importante do que o empreendedor. Sim, Eu acho que isso é uma questão, é um ponto que precisa ser entendido, porque em qualquer empresa, qualquer organização, né, seja ela com fins lucrativos ou não, precisamos de todos os papéis. Isso é uma coisa que nós vamos explorar. Então, quer dizer, imagina se todo mundo tivesse espírito empreendedor. Eu garanto para vocês que as empresas seriam uma grande confusão, né? Porque o empreendedor ele tem características que às vezes o gestor, aquele colaborador, ele não tem aquela característica. E a empresa precisa daquele cara, daquele recurso, né, daquele talento que precisa repetir as coisas, precisa seguir uma regra, que precisa ter um padrão, né, que precisa ficar dentro de se sentir segurança. Então, assim, é importante a gente entender que, resumindo, né, concluindo para que você continue sua história, é que todos nós temos papéis e a gente sim, precisa descobrir qual é o nosso papel, né? exatamente, concordo totalmente. E esses perfis se complementam, né? Mas eu, apesar de tudo isso, eu não tinha naquele momento a convicção de que eu teria um negócio. Uhum, Eu tinha a inquietação de querer crescer, de querer perfeito. aplicar minha criatividade. E então eu falei, eu vou para ainda no setor privado, um escritório de advocacia. Por que não? Né? Eu tinha trabalhado no Poder Judiciário, depois no banco, e o Poder Judiciário para um escritório de advocacia, porque seria uma grande escola também. E aí entrei num grande escritório em Alphaville, um escritório muito bem estruturado, com essa. E o que me chamou a atenção é essa gestão por processos, uma gestão de pessoas, uma estrutura de gestão muito interessante. Isso sempre me chamou a atenção. O grande problema é que muitas vezes, assim como no banco, você está numa empresa tão grande, tão bem estruturada, que você é apenas parte de um processo. Né? Então tem um fluxo e você está ali no meio, você precisa entregar e linkar com a outra fase. É uma peça da É engrenagem, uma né? peça da engrenagem. E foi uma escola muito interessante também, mas eu falei, não, eu quero conhecer do começo ao fim. Eu quero ter contato com o cliente, eu quero ter contato com a entrega. Foi quando eu, conversando, pedindo conselhos, eu sempre tive esse perfil também, né? Apesar de ter esse comportamento proativo, mas eu sempre ouvi das pessoas como que eu posso lidar com essa situação, como a gente faz, né, nos É. negócios. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava ir para um escritório menor. Porque num escritório menor eu teria a oportunidade de
estar desde o início do processo até o final, poder interagir com pessoas diferentes, de departamentos diferentes. E foi isso que eu fiz. Fui para um escritório menor e lá foi acho que foi para fechar o ciclo do aprendizado maravilhoso. Eu iniciei lá como estagiário, já estava lá no 4º ano e tive essa iniciativa, apesar de depois de ter saído do banco, depois de ter saído desse outro escritório, a minha renda foi lá embaixo, Isso, porque o propósito naquele momento não era esse, né? Então por isso que eu Você reitero, teve condições de fazer isso? por isso que eu falo, quanto antes você fizer, né, Perfeito. o risco você vai aprendendo e Claro. vai. Que seus custos são baixos, era baixo, sua Exatamente. estrutura. Hoje seria extremamente Já- difícil para aham. fazer uma situação dessa, transição de carreira. Esse é um ponto, assim, Rubens, muito interessante que você tocou, porque, assim, claro que muita gente, né, dentro das empresas tem esse espírito empreendedor, mas ainda talvez não tenha tido a oportunidade de explorá-lo, mas existe um entrave aí, né? Porque que é a renda, né? Se você vive daquele seu ganha-pão, como é que você empreende? É muito difícil, você não tem dinheiro, porque o certo, né? Quer dizer, não é questão de ser certo, mas o que é conveniente é você ter, né, um capital, ou alguém te bancando, ou uma reserva que te permita, né, você poder ter o tempo de estruturar o seu negócio e começar a gerar renda, né, para depois você não precisar mais desse capital ou de alguém estar te bancando, enfim. Então esse é um desafio grande. Um Né? grande desafio. E eu consegui lidar com isso e avançar. E fiquei ali muitos anos. Depois eu me formei, já passei na OAB antes de terminar a faculdade, e porque era um requisito essencial para eu dar um passo adiante. E por questão de comportamento também, eu fui convidado pelo escritório para ser o responsável para a implantação da ISO 9001. Foi um dos Perfeito. primeiros escritórios a ter a ISO 9001 e eu fui na época chamava o gestor da qualidade, né, o Uhum. representante da direção. Uhum. ISO 9001 ainda na versão 2008, depois em 2015 teve uma versão nova, mas a ISO ela foi para mim também um grande divisor de águas. E aí uma outra lição, né? Muita gente hoje resiste a oportunidades que não parecem óbvias no início. Eu, estudante de direito, me formando para ser advogado, para que eu vou me meter a ser gestor de qualidade, de mexer com procedimento, Uhum. mapear processo? Uhum. Que é uma Mas coisa, talvez, de uma outra área, né? Talvez da administração de empresas. Né? exatamente, mas eu abracei isso e foi assim fantástico, porque eu mergulhei de cabeça na gestão por processos que a ISO traz, aquela essência de você escrever o procedimento, você ter pontos de checagem, de você não poder checar o seu próprio trabalho, para a Uhum. roda girar e você garantir qualidade e ter entregas. Isso é essencialmente PDCA, né? Mas o PDCA ali na prática. Uhum. E depois eu vou comentar uma situação que até hoje eu uso essa experiência na minha vida. E aí fui crescendo dentro da organização, e aí chegou num ponto que eu queria dar um passo adiante, trazer o escritório para Alphaville, enxergar mais além, olhar para escritórios já maiores, como eles fazem, o que eles fazem, por que eles são maiores, por que tem diversos tipos de advogados e com O essa bichinho do empreendedorismo, né? Incomodando. inquietação sempre ali te colocando para questionar as coisas, Uhum. questionar a si próprio, onde você está, o local que você quer. E aí fui impulsionado também pela questão pessoal de estar com o casamento ali em vias de acontecer. Muitas vezes a gente tem a inquietação, muitas vezes a gente tem
Ou vai para frente, É, ou vai. Ou vai, ou é, vai. Não tem como olhar para é. trás, não tem como você estagnar. Eu não posso estagnar porque eu preciso avançar. Uhum. E dentro de todo esse cenário, surge ali a ideia de criar o escritório. Juntei toda essa experiência que eu tive, me reuni com pessoas, ouvi oportunidades, enxerguei situações e aí desenhei uma. Aí vem a gestão, né? Acho que a gestão ela tá ali antes de tudo. Apesar de não ter uma formação acadêmica nisso, eu sempre fui muito próximo dessa literatura. E aí o primeiro passo é fazer um plano de negócio, né? Fazer uma pesquisa de mercado, entender o que tipo de serviço eu vou oferecer para quem, né? Acho que um grande erro é as pessoas começar a executar Isso, porque eu acho que dá certo, isso, vou fazer isso exatamente. aqui. Não, acho que você precisa fazer um plano de negócio. O que que eu vou oferecer? Naquele momento a gente identificou que existia uma um, um nicho de empresas emergentes ali de pequeno e médio porte que os pequenos escritórios não tinham condição de atender, condição de estrutura operacional, e os grandes escritórios não estavam Não estava interessados. interessado naquele tipo de mercado. Exatamente. Então enxerguei nessa oportunidade, nesse nicho, uma oportunidade de me posicionar ali. E aí surge o escritório com a ideia de ser um escritório focado no B2B e nessas empresas, para funcionar essencialmente como um departamento jurídico externo. Deixa eu só dar uma ênfase aí no que você falou. Que no meu entendimento, é o princípio do empreendedorismo, né? Ou seja, o que leva o empreendedor a fazer tudo isso que o Rubens fez e abrir um negócio? É, antes de mais nada, é enxergar uma necessidade no mercado que está sendo ou mal atendida ou não atendida. Então, por que eu estou falando isso? Porque esta é a melhor forma de você iniciar um negócio. Porque eu ouço, né, todos nós ouvimos, né, a, aquela pessoa, aquele empreendedor que às vezes tem um capital e ele fala: ah, eu quero abrir uma franquia. Ah, eu vou abrir um negócio. Eu quero montar uma farmácia. Eu vou montar uma loja de varejo. Eu vou montar. Veja, é, não é somente abrir um negócio. Não é somente constituir uma empresa. Existem coisas antes e você está dando exemplos fantásticos. Primeiro, mercado. Existe necessidade nesse mercado. Quem está atendendo esse mercado? Quem que está ocupando esse espaço hoje? Eu consigo competir? Eu consigo ser melhor que ele? Né? E aí, no caso, será que ele está atendendo bem? Aí vem o plano de negócios. Ou seja, a montagem desse plano de negócios passa por investigar isso. Ninguém está falando nada complicado, assim, não é a ciência da NASA, né, Rubens? Sim. Né? Cada um faz da forma como consegue fazer. Mas é preciso ter essas informações. Né? Com certeza. É essencial. E esse feeling para gestão, ele é importante porque você dá esses passos mais direcionado, Uhum. né? E conseguir com essa iniciativa de fundar o escritório e dar início. Aí vem o dia 2, né? É Você isso. E abrir. agora? E agora? Se eu fico sentado ali num prédio de 20 andares com um monte de prédio em volta, sentado esperando o cliente vir, Não vai vir. não vai vir. É isso. E aí, que é a importância, que eu destaquei desde o início, que o empreendedorismo está muito relacionado com os comportamentos que você tem. Isso. Tá, agora eu preciso alcançar esses clientes. O que, que eu vou fazer? Eu vou movimentar o networking, eu vou. Como que eu vou alcançar essas pessoas? E na advocacia a gente tem umas limitações que a própria OAB impõe de publicidade, né? Você só pode criar conteúdo informativo, você
não pode oferecer serviço abertamente para as pessoas. Então, é necessário que os negócios surjam de relacionamento sólido. Ou seja, é assim, a sua área, né, a sua profissão tem uma série de limitações, né? Com Você não certeza. pode sair de peito aberto oferecendo serviços ou promocionando serviços jurídicos, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tinha que se enquadrar. Veja, nós estamos falando de uma área essencial para o empreendedor, que é vendas, Sim, né? com Então, certeza. assim, eu queria entender como que você fez para vender. Olha, o primeiro passo que eu dei foi, com base nessa premissa, essas limitações, foi interessante. Eu lembro que o meu pai, ele participava de algumas organizações, né, religiosas, igreja, etc. E ele tinha construído ali uma reputação, né, ao longo do tempo. E eu lembro que eu entrava, né, pegava lá as redes sociais dele, que eu ainda não tinha construído minha rede, Uhum. e, e fazia uma listagem das pessoas que eram amigas dele, que eu poderia apresentar o meu negócio, não para vender, mas para, de repente, ouvir um feedback, mostrar que ó, eu estou aqui e estou fazendo isso. Uhum. E aí foi quando a gente começou, eu pegava lá a lista de amigos do meu pai, falava, vem aqui, me ajuda aqui, e começando do zero. E as coisas foram fluindo de um jeito, assim, espetacular. Natural, né? Eu acho que aí eu destaco outra lição, você ter pessoas à sua volta que emprestem a você ou ajudem você na construção da sua reputação, né? Pessoas que vão poder te referenciar, né? Validar o seu negócio. Trazendo essas pessoas para perto, você vai conseguir plantar, né? O seu negócio, mostrando, como a gente falou. Antes disso, você tem que estar pronto. Qual a solução que você oferece, para quem, o que, para quem, quando, ou é Exato. aquela estrutura básica. Uhum. Então, eu comecei dando esses passos. O fato de ter instalado o escritório em Alphaville também foi um diferencial. Não foi o essencial, mas foi um diferencial porque a gente começou a se relacionar com o público que a gente gostaria de atender, né? Então, a partir disso, esse relacionamento foi gerando negócios, clientes. Porque para o advogado você percebeu que você precisa ter um escritório, porque esse escritório dá credibilidade, dá Exatamente. segurança. Então, tinha uma razão, não é isso? Exatamente. É, a gente não vende um produto, né? Uma caneca que Aham. você pode mostrar para a pessoa aqui Isso. e A falar, pessoa olha, pega, é ela é tangível. tangível. O escritório, de certa forma, ele transmite, Ele tangibiliza ele o seu serviço. tangibiliza o seu serviço. Então, prestação de serviço, Uhum. ela está muito relacionada com isso. E Isso. além disso, se você prega excelência, se você prega disciplina, se você prega competência, capacidade técnica, de certa forma a sua estrutura tem que refletir isso. Uhum. Né? Então, até hoje a gente tem, por exemplo, lá a política de mesa limpa no escritório. Chega um cliente, você não vai ver papel em cima da mesa, aquela pilha de papel, porque você vai contratar um advogado com aquela pilha de Tá aqui. papel toda bagunçada, você já vai falar, poxa, a pessoa não organiza nem a Aham. mesa dele, vai cuidar dos meus Dos negócios. meus negócios, exatamente. Então, todos esses detalhes, esse feeling que a gente vai desenvolvendo com o empreendedor, vai fazendo com que a gente avance. E aí, não para por aí, né? A gente tinha naquele momento processos internos bem escritos, com pontos de checagem, trazendo a experiência Das outros dos outros escritórios. escritórios, exatamente, validando ali, tirando erros, eliminando retrabalho e usando essa estrutura de networking para avançar. Mas o mercado é muito dinâmico, então a gente vai tendo oportunidades, e aí outro comportamento que eu acho importante é você estar atento à dinâmica do mercado, a qual mercado, ao que o seu cliente está aderindo, ao que não, porque se a gente tivesse oferecendo a mesma solução que surgiu o escritório lá atrás, já tinha fechado. Uhum. Então, esse comportamento ele continua. Aí surgem novas tendências, novas áreas do direito. Naquela época, não se falava em LGPD, não se falava em direito digital, não se falava em compliance, não se falava em governança, ou se falava no âmbito de grandes empresas multinacionais. As empresas médias que a gente estava adotando não
não tinha conhecimento dessa estrutura. Então, fizemos esse exercício de ir lá buscar essas soluções mais complexas e aplicar nas empresas, E criando... nessa oportunidade você vendia e entregava. Exatamente. Você fazia tudo. Nós tínhamos 3 pessoas, mas desde o início eu vendia e entregava, mas logo no primeiro, segundo ano, a gente já foi virando a chavinha. Falava, eu preciso de uma pessoa, um advogado sênior, um advogado que é responsável, comprometido e me ajude na parte operacional, porque eu preciso continuar fazendo o relacionamento, captando cliente, pensando na estratégia. Então, Quer quanto dizer, antes. desde o início já teve Sim, essa consciência, né? com certeza. Eu lembro que. E você abriu mão de É, uma parte da sua renda naquele momento com certeza. para trazer advogados, pagar com a sua renda esses colaboradores, esses advogados, né? Para que você ficasse livre. Você tocou num assunto muito interessante que eu tenho essa convicção. A gente falou que lá no início, quando você dá o primeiro passo para empreender, você às vezes se arrisca e tem que abrir mão de coisas. Só que isso não acaba lá atrás, quando Não, você dá o primeiro passo. exatamente. Todo dia você tem essa oportunidade de se arriscar, de ser empreendedor. Naturalmente você calcula melhor os riscos, mas, como você bem disse, para eu continuar crescendo no escritório, eu precisava trazer pessoas, eu precisava de uma secretária. Por quê? Eu tinha que dar um feedback para os clientes, eu tinha que receber cliente, eu tinha que cuidar da organização administrativa do escritório, precisava de um estagiário para fazer diligências, ir no cartório, precisava de um advogado mais sênior para cuidar da qualidade e fazer a parte operacional com mais qualidade. Eu lembro que a gente fechou um grande cliente para nós na época, assumimos centenas de processos, e aí eu, sem pensar, eu trouxe essa pessoa para ajudar. Por quê? Se eu estivesse pensando só no risco, será que eu vou conseguir pagar a folha? Será que esse cliente vai dar certo? Você estaria até hoje prestando Estaria serviço até para esse hoje indo no fórum cliente só fazer com cópia ele. do processo porque eu não queria Isso. pagar o estagiário. Uhum. E às vezes a gente se depara com essas situações. O E, escritório. e você vê isso assim em colegas Com advogados? certeza, eu ia dar esse exemplo agora. O escritório cresceu e nós trouxemos sócios, né? Uhum. E aí a gente vai compartilhando as decisões. E muitas vezes você vai desenvolver uma nova área, vai dar um passo, você precisa fazer esse exercício de novo, de colocar a equipe, investir mais em marketing, investir mais na parte operacional. Eu digo que tudo que for operacional, o empreendedor não pode fazer, né? Seja o que for. E quanto mais o negócio vai crescendo, a parte operacional vai te puxando. E se você não tem essa clareza, esse princípio básico, você cede a isso e daqui a pouco você está lá, fazendo de tudo um pouco, se metendo de fazer anúncio no Google. Por que o advogado sócio no escritório tem que fazer um anúncio no Google? Tudo bem, eu posso fazer, mas acho que isso ficou lá há 6 a 7 anos atrás. Acho que Não é não é o conteúdo, né? Ficar fazendo aquela atividade. Exatamente. Quanto custa a sua hora para você fazer uma atividade administrativa? Uhum. E além disso, eu dou o exemplo do custo de oportunidade, né? O fato de eu estar Que é fazendo o aquilo, maior, né? eu estou deixando de fazer outra coisa. Isso. Então eu estou deixando de ligar para um cliente meu e falar como é que está a sua empresa. E a grande maioria dos negócios vem disso. Eu marcar um café com o meu cliente, eu ir até a empresa, eu marcar o almoço, e aí eu falar dos negócios, ele fala, eu estou pensando nisso, estou pensando em abrir outra empresa, estou pensando em comprar, fazer uma aquisição, fazer uma operação, qualquer transação. Você está ali, em primeira mão, para ajudá-lo a tomar essa Isso. decisão, não lá atrás do computador, Uhum. fazendo atividades que não levam a nada. Rubens, fala um pouquinho dos seus sócios. Eles também estão alinhados com esse pensamento? Sim. Sempre estiveram? Não. Não, Como é que eu você vê? converso com eles, a gente conversa muito. Eu tenho dois sócios hoje. Um deles, ele veio da equipe, foi essa pessoa que eu trouxe lá no começo para cuidar da operação. Ele virou sócio, Ele se se tornou tornou sócio. sócio, que é acho que é o grande
desejo de todo mundo. Você Uhum. formar pessoas na sua equipe que vai Isso. absorvendo a sua cultura no decorrer do tempo, e aí você consegue é, desenvolver comportamentos empreendedores neles e avançar. E o outro sócio, ele veio de uma fusão de escritórios. Uhum. Então, são dois cenários diferentes. Aí você sabe bem, você participou dessa estratégia de crescimento, ou você tem o crescimento orgânico que você vai plantando todos os dias para crescer, ou Uhum. você tem esses passos de crescimento avançado, que é trazer uma pessoa do mercado, se fundir com outra empresa, Uhum. com outro escritório, que era o Uhum. nosso caso. Só que aí você tem um certo choque de cultura, Isso. né? E isso não é necessariamente ruim. Você pode é, olhar para dentro e ver, a pessoa faz diferente, será que o jeito dela é melhor? E você vai validando isso até chegar num ponto que você tem uma sinergia muito maior. Isso, o que você está dizendo é o seguinte, essa é uma alternativa para crescer, com certeza. Agora, assim, o que eu vejo é que precisa-se, né, as empresas em geral precisam tomar cuidado porque algumas coisas precisam estar consolidadas primeiro, né, Exato. dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, para que esse tipo de iniciativa tenha mais chance de êxito, né? Porque a gente sabe que no mundo dos negócios depende de pessoas, né? A ciência dos negócios é uma ciência humana. Então, se a empresa não está clara qual é a estratégia dela, aonde que ela quer chegar, se os objetivos não estão bem claros entre os decisores da empresa, uma iniciativa dessa pode causar um estrago no Com negócio, né? certeza. Acho que o alinhamento de expectativas é essencial quando você começa a ter pessoas que se destacam no seu negócio, Uhum. seja trazendo de fora ou dentro, você vai ter pessoas que vão crescer e vão querer crescer mais. E aí Isso. você tem duas opções. Uhum. Ou você fica na insegurança com medo de dar mais espaço e você vai perder um excelente talento, ou você usa isso como estratégia de crescimento. Mas para isso, eu acho que, como você bem destacou, é necessário alinhamento de expectativas e assim, não dizer, vamos junto, Vamos lá. vamos lá, Vamos estamos lá, vai dar alinhados, certo, vai vai dar dar certo. certo. Não, não é só Não isso, é você tem que isso, mergulhar, tá, é. a parte operacional. Uhum. Como nós vamos fazer? Você tem um jeito de pensar, eu tenho outro. O Uhum. escritório faz assim. Você realmente não ter receio de ter de destrinchar essa parte das expectativas do que você enxerga Exatamente. e não ter receio de ter conversa difícil Uhum. também. Exatamente. Falar, Carlos, ó, ontem aconteceu essa situação na reunião e eu não gostei do jeito que você falou, Uhum. ou e não ter medo de conversa difícil, falar, Claro. ó, não quis dizer isso, ou eu quis dizer, e aí você vai, não fica guardando aquelas coisas, né? Eu acho que esses princípios são extremamente importantes. As empresas pequenas, elas têm certas barreiras com isso, né? É. Ah, não quero falar isso com meu sócio, Isso. tá, como que ele vai? E às vezes o sócio, ele é um amigo, ele é um amigo que se tornou sócio, e você tem o desconforto de falar isso. Acho que não, acho que com respeito e criando um ambiente, falar, ó, a gente precisa alinhar esse assunto porque tá me gerando um desconforto, tá tendo um problema na equipe, e acho que essa transparência, essa coragem, essa tudo comportamento, Uhum. deixando claro o propósito. É aquilo que a gente conversa e fala, né? Se o propósito está alinhado, a gente vai resolver qualquer problema que aparecer. Exatamente. E isso, assim, esse aspecto é muito interessante, porque como é que se dá uma sociedade, né? Ela também se dá de várias maneiras. Tem gente que vira sócio porque é amigo. Tem gente que vira sócio porque o outro cara tem dinheiro e eu não tenho. A sociedade que funciona é exatamente essa. É aquela que existe uma unidade de propósito. Você não precisa amar o seu sócio, você não precisa ter
amizade, ou você acaba se desenvolvendo essa amizade. Mas a sociedade que funciona é exatamente essa. É aquela que há um alinhamento de propósitos, todos querem chegar. É igual um casamento, né? Sim. Todos querem chegar no mesmo lugar, né? E cada um tem uma habilidade ou tem algo que contribua com o negócio. Porque a pior coisa é você ter um sócio, né, que não contribui. É isso. Né? Esse alinhamento que eu falei, por exemplo, a gente tem vários modelos de sociedade. Uhum. Tem aquela sociedade de capital. Você é um bom sushi man. Eu tenho Isso. dinheiro. Isso. Esse é o clássico, né? Isso. Tá, eu vou lá e aporto capital na sua empresa, compro Mas tudo não que enche preciso. meu saco. Mas não né? enche meu saco. Só que isso tem que estar Exatamente. claro, porque Tem aí que às vezes claro. eu tô aqui, o que mais acontece é isso. É. Eu tô aqui de noite trabalhando e o cara Uhum. lá ó, só Cara, recebendo lucro e tal. Isso. Mas é exatamente isso. Isso. E aí E assim, é difícil, eu vejo, né? É difícil, depois de uns anos, eu falo isso porque eu tenho cliente assim, né? É difícil, passado alguns anos, você tá lá suando, trabalhando, lutando para o seu negócio crescer, para o seu negócio acontecer, mas você tá pagando um dinheiro para aquele sócio que não faz nada. Então, é muito... tem que pensar muito, né? exato, e fazer uma transição, né? Ter Melhor, talvez, pedir um empréstimo. ter um acompanhamento jurídico, consultivo, aí aquilo que eu falei lá, acho que na primeira frase. A empresa, para crescer, ela vai ter que dar os passos. Ter que chamar pessoas externas para olhar. E nesse cenário, uma solução, por exemplo, ou fazer um empréstimo, ou você que não tinha o dinheiro, que você começa a receber o lucro, você vai comprando o seu sócio que ajudou inicialmente a aportar o capital, né? O negócio não existiria sem ele ali naquele início. Você pode ir comprando a participação dele, prevendo isso no contrato, ou quitar, comprar a parte dele, enfim, mas ter uma movimentação, um plano, né, para que isso não gere essa insatisfação. Né? E aí a grande maioria das rupturas acontecem por conta disso. Exatamente. Porque você tem essa falta de alinhamento de expectativas. Uhum. E outro fator que eu destaco nessas sociedades em que o sócio ele também trabalha, tem outro modelo, né? O sócio, você é bom de venda, você é bom de gestão operacional, e o outro é bom de finanças. A gente se junta e abre um negócio. Só que aí de repente a expectativa é de que você venda, mas você não atende a expectativa dos outros. Ou o outro não está entregando o que você vendeu. E começa a dar aquele conflito. Ou aquele sócio de finanças, ele não aparece na empresa, eu tô aqui vendendo, eu tô entregando, e o outro lá só pagando boleto. Isso. Então, quando por isso que eu disse que a gestão ela é tão importante. Essa gestão por processos, ela pressupõe que você tenha uma descrição de cargos. Isso, de papéis. De papéis, o que cada um vai fazer. Tá, nós somos sócios. Nós temos uma participação societária igual? 33% para cada um? Tudo bem. Mas você vai fazer o quê? Vou fazer venda. Tá bom. Vamos construir juntos a sua meta de venda. Cara, você tem que vender isso aqui para a gente poder... Eu posso entregar isso da operação, o outro vai conseguir contribuir. Uhum. Operação, quanto você consegue entregar? E aí você consegue definir papéis. Esse sócio, um problema dos sócios, ele não quer prestar contas, né? Ele acha que ele é sócio. Nós somos iguais, não tem ninguém acima de ninguém. Exatamente. E eu não tenho que prestar conta para você porque eu sou sócio. Isso é um grave erro. Você é um sócio operacional que trabalha, você tem que prestar contas para os outros dos resultados da sua atividade. Isso é fundamental. O que você está abordando, Rubens, tem uma importância para o negócio fundamental. Por quê? Porque o empresário, né, o empresário, que trabalha no negócio dele e está na gestão do negócio dele, ele precisa entender que ele tem dois papéis, certo? Ele tem o papel de empregado da empresa como gerente, diretor, ou seja,
de gerir a empresa e, portanto, a empresa vai pagar a ele pelo trabalho que ele está, pelo tempo que ele está ali se dedicando, mas ele tem o papel do empresário, que é olhar para o negócio. E aí o lucro remunera este papel de empresário. Então, assim, o que eu vejo difícil, o que eu vejo de dificuldade do pequeno empresário é entender essa diferença. É ele entender o momento em que ele tem que botar o chapéu do gestor e o momento dele botar o chapéu do empresário. O que a gente sempre recomenda, né, é que, por exemplo, ter reunião de sócios. O que é reunião de sócios? É para discutir o negócio, é para discutir as estratégias de crescimento, é para discutir se a gente deve trazer um outro sócio, se a gente deve desenvolver um novo produto, se a gente tem que cortar custos, enfim. São discussões para o bem da empresa. E a gente tem as reuniões de gestão, né? Então, assim, é preciso disciplina, como você mesmo falou, né? E esse entendimento tem que estar muito claro, né? Porque se você se mistura e confunde as coisas no dia a dia, o que vai acontecer? Você não vai olhar para fora, não vai ajudar o crescimento da sua empresa, a saúde da sua empresa, né? E vai se envolver em conflitos o tempo todo. Exatamente. E uma das ferramentas que eu acho interessante a gente usa no escritório e eu recomendo para todos é você conseguir, além de mapear as funções, dar o chapéu para cada sócio do que ele tem que fazer, é medir através de indicadores. Isso. Então você é o responsável pelo marketing. Então, mensalmente ou trimestralmente, você vai apresentar um relatório das estratégias do marketing, o resultado que foi trazido. Você precisa conseguir medir. Quando você transforma aquela informação em dados objetivos, você tira a subjetividade de eu achar o Carlos não está vendendo, o papel dele é esse, estou insatisfeito. Não, a gente vai olhar, olha, vamos fazer uma análise crítica juntos aqui, ó. Estou enfrentando essa dificuldade aqui no marketing, nas vendas ou na operação. Eu preciso de melhorar a produtividade, eu preciso contratar mais gente. Tá, vamos discutir junto, porque aí você sai do pessoal. Isso. E o que gera conflito é a pessoalidade da relação. O Carlos o cara não vende, mas também chega aqui 11 horas da manhã, tal. Não, vamos transformar em dados, ó. O resultado das vendas não foi bom, por quê? Faz ferramentas de gestão aí, 5 porquês, e usa o que puder para objetivamente você chegar num ponto e dizer, ó, tá bom, ó, vamos então contratar uma pessoa para fazer a parte de marketing ou tomar a solução, seja qual ela for, mas com base em dados, sem o achismo, né? Ou validar o seu feeling com dados. Acho que para fechar esse ciclo de cultura, essa cultura de gestão por processos, de prestação de contas, de definir metas tangíveis, mensuráveis e, no fim do ciclo, você avaliar o resultado daquilo que está sendo feito. Tudo bem, nosso resultado não foi bom, faz uma análise crítica, tenta de novo, rodando o ciclo do PDCA e, na pior das hipóteses, chegar, pessoal, ó, esse nosso negócio não funciona, melhor a gente seguir caminhos diferentes, mas com dados objetivos, sem conflito, sem achismo, sem cônjuge dando opinião. Isso. Rubens, e assim, olhando para o futuro, olhando para frente, aonde talvez você não tenha uma resposta exata, né? Mas o que você espera e trabalha para os próximos 5 anos? Para onde você acha que a RGL deve estar daqui a 5 anos? Nosso principal propósito nesse sentido é se
instalar, ser reconhecido pelo mercado como um escritório referência em soluções complexas. Perfeito. Que de fato, nossa missão hoje é ser um agente decisivo na inteligência de negócios. Nossa ideia é criar aprimorar toda essa estrutura interna para que a gente possa de fato ser reconhecido pelo mercado, sendo um escritório que resolve problemas complexos na área empresarial, nas áreas que a gente atua. Com essa consolidação, a gente entende que a gente vai abrir espaço para um crescimento muito maior depois que isso tiver consolidado no mercado, tiver enraizado em todo mundo. Então, nós estamos completando 7 anos. Foi como você bem pontuou, um trabalho de construção e lapidação de cultura, de ajustes, de experiências de mercado. Agora a gente está preparado para dar esse passo de aprofundar soluções, agregando mais valor para as empresas e Para os seus clientes, né? exatamente. E com isso a gente consolidar, acho que é um trabalho de consolidação desse trabalho. Então, a gente completando aí 10 anos, a ideia é a gente consolidar para ter um crescimento exponencial. Porque Perfeito. quando você tem um modelo consolidado, para você replicar é muito tranquilo. Né? Então, a ideia é essencialmente essa consolidação. Acho que em uma palavra é isso. Perfeito. Rubens, eu acho, não é à toa que eu te convidei para ilustrar assim, toda a sua história e dar uma aula, né, de empreendedorismo de sucesso. Né? Eu acho que você trouxe hoje aqui para gente uma série de exemplos práticos, né, de profissionalismo, de visão de negócios. E eu gostaria que isso pudesse servir, né, para todos os empreendedores e para aqueles que queiram, né, que estão pensando, que acham que podem e conseguem, né, que tem uma ideia, que tem um negócio, que tem uma ideia ou função ou atividade que sirva para o mercado, seja no meio digital, né, que surgiu muita gente, né, usou esse meio digital, usou a tecnologia para dar uma cara de empresa, de organização. Mas o que é importante é que tudo isso que o Rubens contou da história dele, a visão empresarial sempre esteve presente. E essa visão empresarial, ela serve para qualquer tipo de negócio. E precisa, por exemplo, vamos pegar um médico, né? O médico, né? O médico que está começando a sua carreira, né? Ele tem que pensar empresarialmente. Né? Aquele profissional liberal, o arquiteto, ele tem que pensar empresarialmente. Por quê? Porque se ele não se organizar, se ele não olhar para o mercado, se ele não olhar para as necessidades, para o comportamento daquele público que ele vai atender, ele morre. A concorrência hoje é sufocante, né? É um monte de gente inventando, criando coisas novas. A tecnologia hoje está disponível para todo mundo. Então, a concorrência hoje é muito sufocante. Então, um simples e comum profissional liberal, se ele não pensar empresarialmente, ele morre. Então, esses exemplos trazidos pelo Rubens, eu diria que serve, né, Rubens, para qualquer iniciativa, para qualquer empreendimento, para qualquer iniciativa em que você tenha que lidar com o cliente. Não é isso? Né? A decisão de você trocar o seu patrão, né? Que você, claro, qualquer que seja
as suas escolhas, você tem o lado bom e o lado ruim, né? Isso faz parte da nossa vida, mas são escolhas. E as escolhas nossas, ela tem que pautar aquilo que aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos realiza, tá certo? Talvez, né, o empresário ele resolveu ser empresariar, ele resolveu arriscar, ele resolveu passar por todos os desafios e às vezes ele não vai ganhar o dinheiro que se ele trabalhasse numa corporação ganhando um alto salário e crescesse naquela corporação, e ele teria bônus, ele teria uma tranquilidade, vamos dizer, pode ser que esse empresário não vai ter o dinheiro, né, que essa vida corporativa lhe daria. Mas eu te pergunto, quem é mais feliz? Né? E a nossa satisfação? A nossa satisfação da gente estar contribuindo de alguma forma com a sociedade. Então, eu quero, numa outra oportunidade, né, discutir muito essa questão do propósito. Porque muita gente, esse conceito de propósito, né, que é isso? Que isso tem a ver com negócios, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu vejo várias pessoas fazendo opções porque acham que aquilo dá mais dinheiro do que a outra coisa. E a pessoa pode entrar assim, tomar uma decisão totalmente errada para a vida dela e vai se sentir frustrado ao longo, né, da sua jornada. Porque, no fundo, né, só para a gente concluir aqui, nós vamos chegar no mesmo lugar, né, que é o cemitério. É a maior certeza que a gente tem. Então, o que é que vale a pena nessa vida, né? É a nossa jornada. É a jornada onde a gente se sente mais feliz, mais realizado. E, com certeza, você vai fazer melhor. Você vai ser mais competente na jornada que tem a ver com o seu propósito. Com certeza. E fica aquela reflexão, né? Quando chegar na sua lápide, o que você quer que esteja escrito lá? Isso, exatamente. Como você quer ser reconhecido? Exatamente. Trata-se da jornada. Exato. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É muito bom falar desses assuntos. E ver que no final do dia o que importa é o propósito. Exatamente. E estou à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, Rubens. Acho que foi muito ilustrativo aí toda a sua história, sua fala, os detalhes que você pôde demonstrar aqui pra gente, né? Eu acho que são exemplos de sucesso e inclusive para outros advogados, né, que queiram, que pensam de uma forma mais empresarial, tem aqui, acho que os principais exemplos e detalhes do caminho a seguir, né, do que fazer nesse caminho. Muito obrigado, espero aí uma outra oportunidade a gente poder bater mais esse papo, bater essa bola, né, e poder ilustrar tudo isso aí que a gente acredita. Obrigado, Rubens.